Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E após o anúncio de aumento dos combustíveis pela Petrobras, os motoristas correram para os postos de gasolina aqui em São Paulo para abastecer os veículos. O reajuste entrou em vigor hoje. Muitos motoristas enfrentaram filas para encher o tanque e aproveitar o preço antigo antes do reajuste. O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de cerca de 19%. Para o diesel, o ajuste do preço médio foi de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de quase 25%. Já o preço médio de venda do gás de cozinha para as distribuidoras foi reajustado em 16,1% e passou de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, o equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos. O produto não era reajustado há 152 dias. O aumento nos preços passou a valer oficialmente a partir de hoje, mas, segundo o Procon de São Paulo, alguns consumidores se depararam com aumento de preços de combustíveis nos postos de gasolina já nesta quinta-feira. Nos que ainda não se anteciparam o reajuste, as filas ficaram muito grandes entre a tarde e a noite de ontem. Em alguns lugares, o acúmulo de carros acabou fechando uma faixa do corredor de ônibus, atrapalhando o trânsito. Além de São Paulo, em Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Sorocaba, os combustíveis já ficaram mais caros desde ontem. Nas capitais Teresina, São Luís e Palmas, a gasolina ultrapassou a casa dos R$ 7,00. Os donos de postos também tiveram que correr para garantir o estoque antes do meio-dia, horário em que as distribuidoras fariam a alteração na tabela de preços. E na tentativa de frear mais aumentos, a Câmara dos Deputados aprovou mudanças em regras do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis. A proposta, que estabelece alíquota fixa por volume comercializado, agora vai para a sanção presidencial. O projeto de lei aprovado prevê que o ICMS, que é um tributo estadual, recaia sobre os combustíveis uma única vez. Atualmente, o imposto sofre um efeito cascata, ou seja, é cobrado mais de uma vez ao longo da cadeia de produção dos combustíveis. A cobrança, que vale inclusive para os importados, tem base em uma alíquota fixa por volume comercializado em todo o país. O texto aprovado também concede isenção do PIS/PASEP e COFINS em 2022 sobre os produtos. As novas regras alcançam gasolina, etanol, diesel e gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural. Em vez de uma incidência percentual sobre o preço, as alíquotas vão incidir sobre a unidade de medida e devem ser definidas por meio de decisão unânime do Conselho de Secretários Estaduais da Fazenda, de modo que não haja ampliação do tributo até o preço final ao consumidor. Atualmente, as alíquotas são diferentes nos estados e no Distrito Federal. Em média, nas regiões metropolitanas, as taxas são de 14% para o diesel e 29% para a gasolina. Na votação dos destaques, o plenário da Câmara rejeitou, por insuficiência de votos, o dispositivo que previa a vigência das novas regras também para o querosene de aviação. Com isso, o querosene ficou fora das regras do projeto. E nos destaques internacionais, após 15 dias da invasão ordenada por Moscou, os ataques das tropas russas se intensificaram nesta sexta-feira em vários pontos da Ucrânia. Os bombardeios chegaram pela primeira vez à cidade de Dnipro e 2 aeródromos militares no oeste do país foram alvos. Dnipro é uma cidade industrial às margens do rio Dnipro e que separa o leste do país pró-russo do restante do território ucraniano. De acordo com autoridades locais, a região foi alvo de bombardeios que causaram pelo menos uma morte. O Ministério Russo da Defesa informou, por sua vez, que os aeródromos militares de Lutsk e Ivano-Frankivsk estavam fora de serviço. Um estabelecimento para pessoas com deficiência também foi atingido perto de Kharkiv, mas sem deixar vítimas. Cerca de 330 pessoas, das quais 10 em cadeiras de rodas e 50 com mobilidade reduzida, estavam no local no momento do ataque. Ainda nesta sexta-feira, o exército ucraniano alertou em um relatório que o inimigo tenta eliminar as defesas das forças ucranianas em vários locais a oeste e norte de Kiev, com o objetivo de bloquear a cidade.
Apesar do perigo, muitos decidiram ficar. Não quero chegar em outro país, em outra cidade. Sei que preciso ficar aqui neste lugar e ajudar as pessoas. Juntamente com meu marido, decidimos não sair de Kiev e ficar e ajudar como voluntários. Não recebemos ordens, apenas perguntamos aos rapazes o que precisam e eles pedem chá, porque está muito frio. Também querem um pouco de comida. O prefeito da capital, o famoso ex-boxeador Vitaly Klitschko, disse que metade da população foi embora e que Kiev, antes com quase 3 bilhões de habitantes, transformou-se em uma fortaleza. A guerra já obrigou mais de 2,5 milhões de pessoas a deixarem a Ucrânia e outros 2 milhões a se deslocarem para outras partes do país. Desde o início da ofensiva russa, em 24 de fevereiro, as forças invasoras cercaram pelo menos 4 grandes cidades ucranianas e enviaram veículos armados para o flanco nordeste de Kiev, onde subsídios como Irpin e Bucha são bombardeados há dias. Ao deixar o país por conta da invasão das forças russas, muitos ucranianos não abandonam seus animais de estimação. Apesar de toda a adversidade e perigos, os refugiados levam gatos, cachorros e até tartarugas para a segurança em outro país, além da fronteira. Não podemos viver sem eles. Essas são as palavras de muitos refugiados da Ucrânia que, ao saírem de casa por causa da invasão, levaram os animais de estimação. Catarina e a família não aceitaram deixar para trás os novos membros da família, os cachorrinhos Úrsula e Balu. Com minha família temos 2 cães, uma menina e um menino. Eles têm 9 meses de idade, são filhotes e nós os amamos muito. E decidimos levar eles com a gente porque não podemos viver sem eles. Já Tatiana se agarrou ao gatinho Simon e à tartaruga Sherep. Este é o nosso querido gato, nós o chamamos de Simon, ele é um siamês. Esta é a nossa querida tartaruguinha. Não podíamos deixá-los para trás, então vieram com a gente. Também temos cães, mas eles ficaram em casa com o avô. Na Polônia, onde milhares de refugiados passam todos os dias, um abrigo de animais não para de receber os pequenos pets. O drama humano é um dos mais trágicos lados da guerra. Os cachorros, gatos e outros animais de estimação ajudam os refugiados a lidar com a dor de deixar o país natal. Mais de 2,5 milhões de ucranianos precisaram fugir do país, enquanto cerca de 2 milhões foram deslocados internamente. Nossa, que exemplo lindo. Mesmo com todos os obstáculos, eles não abandonaram os animais. Eu faria o mesmo pelo meu cachorrinho. A guerra não tem razão, não tem fundamento. Ela é apenas um horror que agrada os caprichos dos gananciosos. Nos resta rezar por cada vida que ali está, sofrendo as consequências da brutalidade humana. Rezar por esse mundo que parece tão machucado, tão desorientado. E jamais deixar de ter esperança. Não temos mais tempo, eu volto daqui a pouco às 5 da tarde.